Aprenda a obedecer. Essa palavra fica sempre comigo. Eu já preguei várias vezes o tema sempre obedecer, obedecer, obedecer. Nas quarta-feiras nós estamos estudando a palavra sobre construir sobre a areia ou construir sobre a rocha. E a base de tudo é a palavra. É a palavra. Então, quando você vê sua vida em qualquer aspecto, você tem que estar sólido na palavra. A palavra é tudo, mas esse obedecer, igual eu botei, aprenda a obedecer. O que adianta você ouvir a palavra e você não obedece? Você não consegue realizar o que ela está. As promessas estão lá para ser cumpridas e você acaba não usufruindo de tudo aquilo. Porque quando eu estava preparando essa palavra, então veio o versículo na minha mente. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Mas isso tem como se diz, tem uma conexão. Você tem que cumprir aquilo. Você tem que ter vida em abundância, mas você tem que obedecer a palavra, né? Mas vamos à palavra. Depois de 3 dias sem água, o povo de Israel estava no limite físico e emocional. Isso está lá em Êxodo 15, começa lá no 19. Vou começar no 19 para vocês entenderem todo o contexto. Quando os cavaleiros e os carros de guerra de Faraó entraram no mar, o Senhor lançou sobre eles as paredes de água. Mas os israelitas atravessaram o mar pisando em terra seca. Vitória, né? Então Miriam, a profetisa, irmã de Arão, tomou um tamborim e começou a dançar, acompanhada pelas mulheres. Foi esta canção de Miriam: cante ao Senhor, porque ele triunfou maravilhosamente. Precipitou no mar o cavalo e seu cavaleiro. Depois Moisés conduziu os israelitas desde o Mar Vermelho até o deserto de Sur. Ali andaram 3 dias sem achar água. Começou a ficar estreito o negócio. Vitória cantou, pulou, adorou, agradeceu, mas agora já estava 3 dias sem água. Aí a visão, a nuvem estava lá, dirigindo eles, a presença de Deus levou até o mar, deu a vitória, mas agora, e o 23? Vamos lá no 23. Finalmente chegaram a Mara. Opa! E acharam água. Maravilha. Mas não puderam bebê-la, porque era amarga. Por isso aquele lugar chama-se Mara. Então o povo, 3 dias. Já pensou 3 dias sem água? Com sede? Está murmurando? Não está não? Está difícil? Está não? Está ruim a coisa, né? E é deserto de Sul, que falou lá no 22. Estava no deserto de Sul. Deserto, calor, exige água, exige se hidratar, é comum. E o povo chegou lá, a água, tinha água, mas era amarga. O povo chegando em Mara ficou frustrado. Encontraram água, mas não podia beber porque era amarga. Essa amargura que a Bíblia fala, em hebraico, ela significa uma amargura que é uma dor, é uma tristeza. O significado de Mara lá era isso. Que o povo saiu feliz, mas quando eles chegaram lá no deserto, nas fontes de Mara, e que eles começaram a murmurar, eles começaram a trazer tristeza, porque já 3 dias, você pensa bem, 3 dias você com sede, no primeiro dia já vai ficar ruim, já começa a falar coisas que você não deveria murmurar, falar. Mas já começa. Segundo dia, terceiro dia, quando eles chegaram lá, aquilo, Deus queria tratar eles, mas eles não estavam entendendo isso. Porque eles não entenderam que a mesma nuvem que levou e deu livramento é a mesma nuvem que dirigiu Moisés até o deserto, até as águas de Mara. Deus tinha um propósito ali. Mas eles não estavam entendendo ainda. Agora eu digo para você, e você, a sua vida hoje, você se sente no limite por qualquer coisa? Hoje, você está passando por isso? Em alguma área da sua vida? Não precisa ser 3 dias não, pode ser uma semana, pode ser um dia, mas se algum já chegou no limite, vai pensando aí, se você tem chegado em alguma área da sua vida no limite.
Muitas vezes interpretamos a dificuldade como sinais de que erramos. Você pensa assim, eu estou passando por isso porque eu errei em algum ponto na minha vida. Eu tomei um caminho errado. Mas a verdade é que a gente sempre declara que Deus está no controle de todas as coisas. Então, se Ele está no controle, você tem que entender que aquilo pode ser para a sua cura. Como as águas de Mara eram lá. Não era para... Era para o povo, sim. Mas o povo tomar era para cura. Não era para o povo continuar com sede. Tinha uma razão. E às vezes essas coisas acontecem na sua vida e você não entende o propósito de Deus. Porque o propósito é como a nuvem. Ela nos guia para confrontos necessários. Pois a mesma nuvem da presença de Deus que levou o povo lá do faraó, ela levou até as fontes amargas. Então era a mesma nuvem. Por que o povo não entendeu? Porque se ele salvou o povo lá, ali não era para o povo morrer. A água era amarga por algum motivo, como eu falei, era para cura. E às vezes você passa por coisas também no seu trabalho. Pensa um pouquinho aí. No seu trabalho, às vezes você passa por um momento difícil, nego te criticando, falando coisas negativas contra você. Ou às vezes você tem que fazer algum projeto que leva horas, que leva semanas, ou meses até. Você quer desenvolver alguma coisa no seu trabalho, seja o que for, mas você paga um preço, faz um curso, tem que fazer um mestrado, um doutorado, enfim, você tem que melhorar. Mas isso também é uma dificuldade que vem, que na hora fica igual as águas de Mara, atravessando o deserto com sede. É uma dificuldade, mas que lá na frente você vai ser reconhecido. Você vai ser gabaritado a falar como, bom, eu entendo disso. Eu sei porque eu passei por isso. Eu estudei para isso, eu me aperfeiçoei nisso. E é um trabalho, é como fosse, um desconforto na hora. Mas você, às vezes, vai conseguir romper se você conseguir ultrapassar aquele limite. Muitas vezes, quando você está começando uma coisa, as pessoas pensam assim, nada começa grande. O cara é um técnico formado, sabe muita coisa. Mas você acha que ele começou assim já? Não, ele teve muitas horas de estudo, foi procurando, se aperfeiçoando para chegar até lá. Mas muitas vezes esse caminho que é traçado, há dificuldades. Todo mundo quer ver o resultado, mas a dificuldade de chegar lá ninguém quer. Isso eu estou falando numa profissão. E na saúde física também, tem águas amargas também. Para você ter uma saúde física e mental, você tem que, às vezes, fazer uma dieta que você não quer, você tem que procurar uma academia, você tem que cuidar do seu corpo, mas muitas vezes você não quer, porque é amargo, é difícil. Estou com fome, eu vou comer. Você vê, eu quero comer. Entendeu? Mas você tem que vencer isso. São dificuldades que eu estou falando aqui, exemplos diários normais, mas são coisas que, se você ficar murmurando, falando, são águas amargas. Que Deus está te curando a sua saúde física e mental, seu corpo, e você não está disposto a pagar um preço. E nas finanças? Vamos estar falando de vários. Nas finanças, às vezes aperto financeiro vem. Mas por que ele vem? Você fala assim, porque eu administrei mal. Verdade, pode ser. Só que ele vem para te ensinar também. Ele vem para te ensinar que às vezes você tem que gastar naquilo que é real, aquilo que é pão. E aquilo que a palavra diz, gaste naquilo que é pão, não em supérfluo. Mas, às vezes você dá tanta importância a bens materiais, que o bem material ele começa a te possuir, não você possui ele. Entendeu? Então você está endividado porque você investiu em uma coisa que ele está sendo quase um Deus para você. Você precisava daquilo naquela hora? Então, esses momentos de finanças maravilhosas, às vezes Deus está permitindo também, como as águas de Mara, amargas, para você aprender a administrar sua vida financeira. Porque são anos e anos, você aumenta, vai e volta, porque não estabiliza. Que a regra é o seguinte, eu já aprendi de vários economistas, de tudo que você ganha, guarde 20%. Aí você fala, então 10% já é difícil dar para a igreja, pastor. Vou tirar mais 20%. Mas é a regra. Só que a gente não faz. Porque vai doer. Eu ganho 1.000. Vou tirar 10, vou ficar 900. Vou tirar mais 20, vou ficar só com 700.
Tá ruim de viver, né? Mas a regra é essa, porque o dia mal vem. Se você tem uns 20% guardado lá, que no segundo mês é 40% e vai, você tem... Isso é uma previsão financeira. Mas vamos ao nosso... Naquele tempo, a murmuração daqueles 3 dias para eles foi uma armadilha. Deus tinha propósito lá em Mara. Mas para eles, a murmuração foi uma armadilha. E muitas das vezes na nossa vida, você murmura também e acontecem as coisas, principalmente o relacionamento familiar. Você começa a culpar o outro. Já viu isso? Acontece alguma coisa na sua vida, você não pensa assim, não, eu fiz errado. Não, a primeira coisa é você culpar o outro, é mais fácil. Igual o povo fez lá, a culpa é das águas que são amargas, não pode tomar. A culpa começou a murmurar contra Moisés. Só que tem que, em nossos conflitos familiares, nós devemos perguntar primeiro, está acontecendo alguma coisa na minha casa, um conflito familiar, um trabalho, o que for. Pergunta se Deus quer te curar de alguma coisa. Às vezes você tem que ser tratado, ter domínio próprio, ter paciência, mas você não está disposto a pagar esse preço. Você quer uma coisa resolvida, mas às vezes o problema está em você. Como posso estar falando para mim também, pode estar em mim. E eu tenho que ter em mente que Deus está me curando de alguma coisa. Posso estar mudando alguma coisa e você tem que entender isso. Tem que entender que Ele está agindo em você. Ao chegar às fontes de Mara, local que as águas eram amargas, e eram curativos, entrar em conflito antes de entender o propósito. Porque quando eles chegaram lá e viram que era amarga, eles não queriam nem saber qual era o propósito de Deus, que Deus levou eles ali, que a nuvem parou ali. Eles logo começaram a murmurar. Não entre em conflito antes de buscar o propósito das coisas. Antes de você pensar, reclamar, discutir, até botar processo na justiça, alguma coisa, tenta entender o que Deus tem feito, se tem propósito naquilo. Tenta entender que a gente vai muito no sanguíneo, então vai muito na explosão. Faz, e depois que fez? Não dá para recolher palavras. Algumas coisas que você faz até em processo, alguma coisa, não dá para voltar atrás. Já foi feito. Então, antes de entrar em conflito, busque entender o que Deus está falando. Busque entender o porquê das coisas primeiro. Porque aquela nuvem, que era a presença de Deus que levou o povo lá, é como uma bússola no deserto, era um GPS naquela época, que levava o povo pelo caminho. Então, Deus estava direcionando. Então, o povo não queria nem saber. Chegou lá, viu que a água era amarga, já começou a reclamar, entrou em conflito. E eu creio que era muita gente. Você pensa bem, mulher falando, discutindo, gritando. Você pensa bem o conflito que houve. A Bíblia não relata tudo, mas eu creio que pode ter chegado até vias de fato. Porque é 3 dias sem água. Criança, mulher, velho, todo mundo. Animal. É complicado. Eu creio que o conflito deve ter sido bem grande. O povo gostou quando a nuvem se moveu para livrá-lo, certo? Lá, lembra que Miriam cantou e tudo? Quando a nuvem se moveu para livrar o povo, pensa bem nisso, o povo gostou. Mas quando a nuvem levou as fontes de Mara, reclamou e murmurou, sem saber o propósito, como eu já disse. Simplesmente murmurou. Tá difícil, estou com sede. Mas era a mesma nuvem, a presença estava com eles. E eles não deram esse valor. Guarda bem isso. A mesma palavra que te leva ao triunfo é a que te leva ao confronto. A mesma palavra que te leva ao triunfo, ela te leva ao confronto também. Que muitas das vezes, quando você vai seguir a palavra de Deus, como eu falei, você vai pautar a sua vida no propósito do Senhor, ela vai te confrontar em certas horas. Ela vai te confrontar. Ela vai levar você ao triunfo, mas ela vai te confrontar. E muitas das vezes você não está disposto a pagar isso. Está muito bom quando você está adquirindo coisas, você está... Até as pessoas chegam e reconhecem, poxa, você é uma mulher de Deus, você é um homem de Deus, o conselho sábio que você deu, aí você... O orgulho vem, você se enche. Mas quando ela te confronta, aí fica difícil. Outro dia atrás, eu tenho um exemplo disso aqui, meu filho.
estava fazendo um trabalho para o colégio, o João estava fazendo um trabalho para o colégio de vídeo lá, que ele gosta e tal, e a professora tinha mandado ele arrumar 30 vezes o trabalho. 30. E ele fez. Editou. Aí chegou o ponto dele não ter a original mais do vídeo. Aí a professora ligou e falou assim: João, dá para arrumar mais não sei o quê? Nem lembro a palavra que estava errada. O que era? Acertar uma frase. Mas tinha que mexer no vídeo todo. A edição não tem como você mexer no som só e simplesmente trocar aquilo. Mas enfim, tinha legenda também. Aí ele falou: pai, não tem mais original, eu só tenho outro aqui. Ela quer que manda. Ela falou que eu não posso fazer, mas não tem como eu fazer, mas o filho dela vai fazer. Aí eu falei assim: João, fala que não tem não e manda lá. Aí ele virou na hora, falou assim comigo: ué, mas eu vou mentir? Aí eu falei: não mente não, omite. Não entra muito em detalhe. Mas, sabe, você está vendo que estava tendo um abuso da professora, mas ele me confrontou na hora e falou assim: eu vou mentir que eu não tenho vídeo? Para você ter um original? Não, então você tem o que está aí, né? Então manda o que está aí, pronto. Porque eu já estava tão coisa que eu falei assim: não manda nada, já está enchendo o saco. Oi? Já tinha ganhado o concurso lá que ele participou, mas, entendeu? E me confrontou. É a palavra que eu prego, não minta. Seja verdadeiro. Então, nessas pequenas coisas, gente, que você às vezes se pega o confronto da palavra. Quando dá um triunfo, eu recebo elogio dele: menino bom, não mente. Aí eu me encho. E quando eu vou dar o exemplo, eu vou falar para ele mentir? Então é o confronto da palavra. Eu confronto. Mas nem tudo é ruim. Vamos ver coisa boa aqui. Êxodo 15, de 26 e 27. Se vocês derem atenção à voz do Senhor, o seu Deus, e fizerem o que for correto aos seus olhos, e guardarem os seus mandamentos e obedecerem todos os seus estatutos, não deixarei que vocês sofram nenhuma doença que trouxe sobre os egípcios. Eu sou o Senhor que cura. Jeová Rafá. Depois os israelitas foram embora dali e chegaram a Elim, onde acamparam. Neste lugar havia 12 fontes de água e 70 palmeiras. Então chegou no outro lugar, não tinha uma fonte de água amarga, tinha 12 fontes de água doce e tinha mais 70 palmeiras para dar sombra para o povo. Então foi coisa boa? Foi. Maravilhoso. Mas olha só aqui, você vai ver aqui no verso, no 26, se vocês derem atenção à voz do Senhor, condição, de seu Deus, e se fizerem o que for correto a seus olhos, se guardarem os seus mandamentos e obedecerem. Por isso que o título da mensagem é esse: obedecer, gente. Não adianta. Todo mundo quer chegar na fonte lá, mais 12 fontes, 70 palmeiras, tudo bem. Você quer ter um carro novo, quer um apartamento completo, um salário de 4, 5 mil euros. Glória a Deus, todo mundo quer. E é possível. É possível. Só que você tem que obedecer. Tem que obedecer. Não tem jeitinho brasileiro, não tem atalho. Tem que obedecer. Tem que obedecer os estatutos. Porque eu não li o 24 e o 25, mas o 24, eles murmuram de Moisés, e Moisés vai orar ao Senhor, e o Senhor transforma a água do mar em água doce. Mas fala para Moisés que ele veio para curar, aquelas águas eram para curar da doença dos egípcios. Então tinha um propósito na água de Mara, tinha propósito. Mas eles não queriam saber do propósito, começaram a murmurar, não entenderam que a nuvem, a presença que levou naquele local, foi Deus. Então às vezes acontecem essas coisas na nossa vida, é ruim? É, mas é Deus. Reconheça, nem tudo é o diabo, gente. Deus está te ensinando para você crescer. E você atribui, dá honra ao diabo. E fala: não, mas tá furioso. E tá... O Senhor está tratando você. Se deixe tratar. Logo após Mara, eles foram para as fontes de Elim, porque rejeitaram Mara. Ou seja, rejeitaram a cura. O significado daquelas águas era purificar.
e curar o povo. E, na verdade, também botou o povo à prova, né? Fez a prova do povo. As águas de Mara tornaram-se um teste de fé para o povo. Que eles, depois, através de Moisés, a água ficou doce, como eu comentei, demonstrando seu poder de cura e provisão. Então, Deus levou lá com propósito, mas o povo entrou em conflito. Mas Deus queria se revelar a eles, como eu falei atrás, o Senhor que te sara, Jeová Rafá. Então era para curar o povo, porque eles saíram do Egito, passaram aquilo tudo, mas disseram muita coisa. E eles não entendiam isso, simplesmente murmuraram. Existem momentos em nossa vida que nós podemos chamar de amargos, mas que podem produzir cura. Eu falei da educação física, da academia, da dieta, do emprego, das finanças. São momentos amargos que você passa. Mas entenda que é para produzir cura. É para curar. Não é para te destruir. Deus não é um Deus de morte. Lembrou até agora, não sei porque visualmente, mas o Espírito Santo sabe. Quando teve aquela operação no Rio, que matou muita gente na favela, e levantou vários evangélicos, um falando contra, outro a favor, não sei o que e tal. Aí eu vi um pastor falando de dentro da favela e falou assim: o meu Deus não é um Deus de morte, é um Deus de vida. Agora, também ele é justo, é justiça. E se alguém morreu ou deixou de morrer, ele tem propósito em tudo. Vi mãe chorando, pais chorando, mas enfim. Família de policiais chorando também. Mas Deus tem propósito em tudo, entenda isso. Tudo está no controle dele. E às vezes o que você acha que é o mal, é para te curar. Tudo tem um porquê. Tudo tem um porquê. Todo conflito tem um porquê. Entenda isso antes de murmurar. Se você ouvir sempre a voz de Deus e for cuidadoso em obedecer, Deus fará de você uma nação de elite. Era a promessa lá para a nação. Acima de todas as nações da terra. O fato é que ele põe a obediência como principal fator que decidiria o futuro da nação. Então, lá no verso acima, ele fala o seguinte: você tem que obedecer. E não tem negociação. E muitas das vezes a gente pega uma palavra, a gente lê a palavra, e você faz até uma exegese da palavra, você estuda, mas você tira a sua opinião e você dá uma jeitinha para encaixar. Não é aquilo e pronto. Obedeça e não dê jeitinho. E Deus vai se demonstrar a você, Deus vai se revelar a você. A opção, não tinha uma segunda opção, era uma ordem absoluta. Já viu assim? Eu tenho o plano B. Eu vou até tal lugar, nas águas de Mara, e se der errado, eu vou, ou se não está no seu serviço, eu vou fazer desse jeito. Mas se faltar dinheiro, ou não der, eu vou para o plano B. Não, para Deus aqui, obedecer a palavra, não tem plano A, B, não, é só tem uma opção: obedecer, é ordem absoluta. E muitas das vezes as coisas não acontecem na nossa vida, porque ou senão, até você ora e pede para acontecer, mas você já fala assim: eu quero desse jeito. E Deus não age numa caixinha daquele jeito, ele age do jeito dele, segundo a palavra dele. A obediência é um diferencial. Ser uma nação de elite ou uma pessoa de sucesso não é sorte, gente. Você ter uma pessoa de sucesso não é sorte, é o resultado de um ambiente de disciplina, igual quando vai para a academia. Disciplina, chovendo, frio, calor, você está lá. Dieta, tem um bolo de chocolate, tem o que for. Obediência, é disciplina. Você chegar ao resultado tem que ter disciplina, não tem jeito. Não tem meio termo. Isso faz diferencial, não é sorte, não é o acaso. É a obediência absoluta aos princípios de Deus. Na nossa vida é isso. Obedece, não é assim, obedece só um pouquinho. Não, obedecer é tudo, o princípio total. Mas tem o seguinte também: caso escolhesse a desobediência, eles experimentariam a ausência de Deus. A nuvem estava o tempo todo andando com eles. Lembra lá atrás, quando Moisés também falou que depois que o povo pecou com o bezerro de ouro, Deus falou assim: vou mandar um anjo com vocês, mas eu não vou. Aí Moisés falou assim: se o senhor não for, eu não quero ir também. Aí Deus: tá bem, eu vou mandar, e vou mandar a nuvem, que era a presença dele, o tempo todo.
Mas se eles desobedecessem, não tinha mais. Eles iam ficar sem a presença de Deus. Não tinha mais a presença. Um ambiente de obediência forma pessoas de sucesso. Um ambiente de disciplina prepara a pessoa para obstáculos. Então, se você tem disciplina, você é obediente, os obstáculos vão vir. O dia mal vai chegar. Mas você é obediente. Você vai colher o resultado disso. O resultado da obediência é ficarmos numa posição nobre, mantida por Deus. Porque uma coisa é você conquistar uma posição. E uma outra coisa é você se manter nela. Só Deus. Muita gente eu já vi subir altares, subir, mas se manter nele, se manter numa posição que Deus te coloca, é só Ele. Mas quando você começa a olhar para o eu, você cai. Você vai sair. Isso é em tudo quanto é coisa na sua vida. Para te manter, para você não ser roubado, que o ladrão veio para roubar, matar e destruir. É Deus que te mantém. Então, sendo obediente, Ele te mantém numa posição nobre. O texto enfatiza muito o fato que eles seriam exaltados, uma nação de elite, estaria acima. Isso, quando ele fala lá para a nação, a obediência fez a nação sobressair sobre as outras nações na época. Lembra que quando Josué entrou, ele venceu todas as batalhas? Venceu não sei quantos povos lá, agora não lembro de cabeça, mas venceu vários povos. Então, militarmente e comercialmente, foi um povo próspero enquanto eles obedeciam a Deus. Fez a diferença desde lá de trás de Moisés. Quando chegou em Josué, o povo só vencia. Desobedecer não estava apenas no fato de ser amaldiçoado, mas rejeitar a própria fonte da vida. Essa frase aqui que eu coloquei, que veio até mim, eu pensei lá em Adão. Olha só a frase. Desobedecer não estava apenas no fato de ser amaldiçoado, mas rejeitar a própria fonte da vida. Lá no jardim, gente, tinha duas árvores mais importantes. A árvore do bem e do mal, me fala sabedoria, e a árvore da vida. Não era proibido comer da árvore da vida, só do bem e do mal. Certo? Mas quando Adão vai e quando Eva dá o fruto para ele comer, ele desobedece e come, ali ele perdeu a chance também da vida. Ele foi proibido de voltar ao jardim porque a árvore da vida estava lá. E se ele comesse, ele não morreria mais. Então, a desobediência, ela tira de você até a própria fonte de sua vida. Entenda isso. A desobediência é para o diabo realmente matar, roubar e destruir. Desobedecer às coisas de Deus é ladeira abaixo, é uma ruína. A obediência nos faz um recipiente de Deus. O fato que Deus precisa de um recipiente para depositar seus projetos, suas bênçãos, eu coloco assim, propósito de Deus. Deus tem um propósito na sua vida. Mas para os propósitos dele se cumprir na sua vida, você tem que estar com a vida reta. E às vezes você fala assim, as coisas acontecem, como as águas amargas, o infortúnio acontece na sua vida para te preparar, para te colocar no prumo, para realmente Deus cumprir o propósito dele na sua vida. Não tem como você estar com a vida errada, enganando, roubando, o que for, está em pecado, e Deus te usar. Então, Ele quer te usar, Ele tem propósito para a tua vida, mas tem que estar no prumo, tem que estar conserto, tem que haver um conserto. Acabando já. Só algumas 3 frasinhas aqui que ficou marcado aqui, eu botei até em negrito. Não fuja do confronto de hoje. Ele é o preparo para o triunfo de amanhã. Entendeu? Não fuja. É difícil bater de frente algumas vezes, dói, incomoda, mas não fuja. É o triunfo de amanhã. Ninguém fica grande de uma noite para o dia. A mesma palavra que te leva ao triunfo é a que te leva ao confronto. Igual aconteceu comigo e o João. A mesma palavra que eu dou para ele sempre. Não minta. Então, me levou ao triunfo que ele tem recebido vários elogios dele. E ela também te confronta. Então é a mesma palavra.
Você precisa saber que a dor pode ser um remédio para a sua vida. Aprenda isso. Você precisa saber que a dor pode ser um remédio para a sua vida. Deus quer te curar com essa dor que você está passando. E você não entende ainda. Não murmure. Não entre em conflito antes de entender o que Deus tem para a sua vida. Amém? Glória a Deus. É a palavra de hoje. Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor.